Bom dia, meus queridos e queridas irmãs da nossa segunda Igreja Batista do Porto Novo. Nós estamos aqui no vídeo da Escola Bíblica Dominical, nesses dias em que nós não estamos podendo nos reunir na igreja, estamos nesse momento de reclusão, então nós estamos fazendo esse vídeo de casa para passar para os irmãos um resumo, Um resumo da nossa lição. Você que por acaso está recebendo esse vídeo por compartilhamento, por download, nós estamos na lição 11, a nossa revista é a revista Palavra e Vida, e ela fala sobre tratamento bíblico para ansiedade e depressão. A nossa lição 11, ela está falando sobre o exemplo de Pedro. Está falando sobre depressão por conta da decepção consigo mesmo. E o texto básico da lição, ela está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 22, de 61 a 62. Diz assim a palavra do Senhor. E virando-se o Senhor os olhos, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Esse episódio do Evangelho, essa parte do Evangelho, narra aquele episódio em que Pedro nega a Jesus Cristo 3 vezes. E daí a decepção que ele se sente consigo mesmo, e o autor então entende que isso, Pedro teria tido ali um momento de depressão por conta desse evento, né? E a lição fala aqui que a vida é feita de altos e baixos, que a vida é feita de momentos bons, de momentos ruins. Todas as pessoas, independente de idade, sexo, grau de instrução, condição financeira, quando se está em alta, em boa saúde, as coisas vão bem. Mas quando as coisas estão em baixa, é como se nós estivéssemos com a imunidade espiritual baixa, então as coisas tendem a ir mal. É como se tudo fosse amplificado para pior, né? Então hoje tomaremos como exemplo um episódio que aconteceu com Pedro, mas antes é importante notar algumas variáveis sobre depressão. Então ele fala aqui que é a depressão leve, a depressão moderada e a depressão grave, aqui na lição, dependendo de como que a pessoa vai reagir a essa situação, né? Então, leve, moderada e grave. Aí os irmãos já vão pensando aí qual foi a depressão de Pedro, se foi leve, se foi moderado ou se foi grave. Na lição aqui a gente vai ver, né? Ele diz assim: alguns dos indícios da doença são ansiedade, alterações de apetite e de peso, do sono, dor crônica, agitação, lentidão motora, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou de culpa, dificuldade de concentração e de tomar decisões. E nos casos mais graves, pensamentos de morte ou ideação suicida, que é ideia, vontade de se matar, de se suicidar. Como estamos estudando um acontecimento na vida de Pedro, é possível perceber que trata-se de um caso típico de depressão moderada. Então, aquele que pensou em moderada, acertou, né? No caso de Pedro, era uma depressão moderada. Então, esse episódio encontramos também em Lucas 25, 54 a 62. Após Pedro ter afirmado com muita convicção, de que ele não iria negar a Jesus, logo após, então, acontece esse momento em que Pedro nega Jesus. O que a gente vê aqui é que Pedro amava muito a Jesus, e Jesus também amava a Pedro. Pedro amava muito Jesus. E uma coisa que me vem à cabeça, que eu penso comigo quando eu vejo esse versículo, é que o diabo ele bate aonde dói. Satanás bate aonde dói. Ele sabe aonde dói. E ele sabe que a amizade de Pedro, a amizade de Jesus com Pedro, a amizade de Pedro com Jesus e vice-versa, aquele sentimento que eles tinham, aquilo ali era muito caro, era muito precioso para Pedro. E foi ali que o diabo atacou a Pedro, naquele sentimento de culpa, naquele sentimento de decepção
consigo mesmo a ponto de chorar e chorar amargamente. Vamos ao item 1. O item 1 diz seguindo Jesus de longe, o que eu já não concordo muito, porque longe para mim é quando está bem longe, que não dá nem para ver a pessoa. Mas no caso aqui, Pedro seguia Jesus de longe, mas dava para ver Jesus e Jesus dava para ver Pedro. Tanto que Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus no momento, os dois trocam um olhar, Jesus olha nos olhos de Pedro e quando Pedro vai sair para chorar amargamente. Diz o texto que quando Jesus estava sendo conduzido para a casa do sumo sacerdote, após a traição de Judas, Pedro o seguia de longe, o suficiente para lhe dar a possibilidade de negar o homem a quem havia jurado que até morresse, morreria junto, né? Então Pedro ali, ele seguindo Jesus de longe, naquele momento ele nega Jesus à distância, né? Isso causa um sentimento nele muito forte de decepção. Quem é que nunca se decepcionou consigo mesmo, com aquilo que fez, com algum ato, com alguma coisa que falou, alguma coisa que entristeceu alguém? Quem nunca se entristeceu dessa forma, né? Eu quero dizer que se entristecer dessa forma é uma coisa positiva, porque é um arrependimento, e o arrependimento é bom. O arrependimento é quando o Espírito Santo já é em nós nos dizendo, ó, você fez alguma coisa errada. Pior são aquelas pessoas que não se arrependem, que a Bíblia fala que tem a mente cauterizada pelo pecado, em que a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade já não causa mais efeito sobre essas pessoas. Esse seria um sentimento ainda pior, né? Então vamos aqui ao último parágrafo, na página 53, que diz assim: podemos até manter a nossa robustez emocional em alguns dias, mas em outros nos mostramos frágeis e sujeitos a errar. Foi nessa grande crise que Pedro percebeu que errou para com o seu Senhor. Pecou contra ele e então chora amargamente. Há momentos de robustez, mas também há momentos de extrema fraqueza, porque nós somos todos fracos. Nós somos fracos. Paulo fala que o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Porque o pecado nos inclina a fazer muitas vezes as coisas que nós não queremos fazer, porque somos todos fracos. E Pedro era um exemplo disso. Eu tenho certeza que Pedro sofreu muito mais do que Jesus ao negar ao seu Senhor, porque Pedro o amava. E exemplo disso é que Pedro sai e vai chorar amargamente. Número 2, a inutilidade e a culpa de Pedro. Em João 21, encontramos o momento mais marcante de Pedro teve, que é aquele encontro que ele tem com Jesus, depois de negá-lo, e eles vão se encontrar pela primeira vez, e Pedro então, a revista fala que Pedro então, ele tem aquele ímpeto de dizer, vou pescar. E esse vou pescar, para mim, que está escrito na revista, é como quem diz, vou embora, desistir, não quero mais saber. Vou voltar à minha vida de pescador, como se ele pudesse. Vou voltar à minha vida de pescador. E Pedro então tenta voltar à vida de pescador. Porém, ao se encontrar com Jesus, ao encontrar-se com Cristo, o Senhor trata com ele. O Senhor trata com Pedro. É como se Jesus desse um abraço e falasse, vem cá, meu amigo, olha só, eu te amo. Esse tratamento de Jesus é a parte mais bela da lição. A parte mais importante da lição não é a decepção, porque todo mundo se decepciona ou consigo mesmo ou com outra pessoa. A parte mais bela da lição não é a depressão, porque hoje em dia todo mundo tem depressão. Mas a parte mais bela da lição é o tratamento que Jesus Cristo dispensa ao seu amigo, ao seu servo, ao seu discípulo, que é um tratamento de amor. E Jesus Cristo faz isso com todos que se aproximam dele. O Senhor passa um bálsamo em nosso coração. Como nós precisamos desse tratamento de Jesus. Como precisamos, como andamos precisando, como estamos feridos, como estamos quebrados. E Jesus então vem e nos dá um abraço, fala, vem cá, vamos comer um peixe, vamos bater um papo, eu te amo, eu amo você,
independente das coisas que você fez, eu te amo, basta você se arrepender. E Pedro já tinha se arrependido. Porque era muito mais importante ter um Pedro recuperado, um Pedro renovado, um Pedro convertido, do que um Pedro parado, inutilizado, estagnado, chorando lá pelo pecado. Para Jesus valia muito mais recuperar aquele homem e levá-lo para pregar o Evangelho, como acontece naquele evento lá de Atos, em que Pedro agora renovado, em que Pedro agora motivado, transformado, ele prega o Evangelho para mais de 3.000 pessoas. A depressão leve ou moderada também é perigosa. Ele diz aqui no número 3 que a depressão, seja qual for o motivo da depressão, ela pode causar sérios riscos à saúde emocional das pessoas e precisamos estar atentos. Nunca podemos achar que isso é uma coisa banal. Que alguém está com uma depressão por causa de uma decepção consigo mesmo, então isso é uma coisa banal, deixa isso para lá. Não, seres humanos são complexos. Aquilo que você pode achar que é banal para você, aquilo que eu posso achar que é banal para mim, para outra pessoa pode ser de suma importância. E ele cita aqui que pode ser uma coisa que não tem valor monetário, pode ser a opinião de alguém, a morte, a perda de um bicho de estimação, a chegada da aposentadoria, a perda do emprego e até a decisão pelo divórcio, a mudança da cidade ou a morte de um ente querido. Existem vários motivos que nós não podemos banalizar. Porque a depressão leve ou moderada também pode ser muito perigosa. E por final, a sensibilidade de Jesus, quando ele encontra com Pedro, é uma coisa maravilhosa. Né? Quando ele encontra ali com Pedro, ao invés de menosprezar a tristeza, dizendo coisas do tipo, para de besteira, Jesus, em vez de menosprezar, dizendo pare de besteira, ou de repreendê-lo com palavras severas sobre sua traição e seu abandono da missão, Jesus, em uma refeição com ele e os outros, conversa calmamente e trabalha o amor com ele, que ele tinha com Pedro e tinha no coração pelo seu mestre. Em vez de Jesus Cristo desprezar, não, você já me traiu, então sai para lá. Ou então, em vez de Cristo chegar com palavras severas, Jesus vai ali e tem um lanche com ele, e os dois comem ali um peixe assado e conversam, e ali há o perdão, eles reatam aquela velha e grande amizade, e fica tudo bem entre eles, graças a Deus. Pedro, então, dizem até que é o momento da conversão de Pedro, mas Pedro tem ali um bálsamo no seu coração. Esse é o momento de sensibilidade de Jesus. E eu quero destacar mais um ponto, aqui bem no meio da página 55, que diz assim: podemos nos entristecer com nossas falhas, mas não precisamos adoecer por causa delas. Afinal, conhecemos a verdade que liberta. Ela se chama Jesus Cristo, o mesmo que foi traído por Pedro, mas que o libertou da culpa e da inutilidade para seu reino. Depois desse encontro maravilhoso em Atos dos Apóstolos, encontramos o mesmo Pedro pregando a quase 3.000 pessoas se convertendo. Podemos ficar tristes, podemos até chorar, mas isso não pode nos paralisar. Isso não deve nos paralisar. E eu quero destacar aqui que Pedro, sim, decepcionou consigo mesmo, mas o Senhor Deus o restaurou. O Senhor Deus, na figura de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, então, o restaurou. Jesus Cristo não o recriminou. Jesus Cristo não entrou com ele com palavras severas. Jesus Cristo foi um abraço, comeram um peixe e disse: meu amigo, eu te amo. E é assim que Jesus Cristo trata a qualquer um que se aproxima dele com o coração quebrantado em busca de perdão. Porque é quando somos fracos é que somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa é na fraqueza.
quando nos sentimos fracos, quebrados, nos aproximamos de Jesus, é nesse momento em que Ele nos abraça e nos perdoa e nos reconcilia e nos faz uma nova criatura. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não se sinta decepcionado com as suas ações, mas caso você se sinta, corra para Jesus, porque Ele é capaz de te abraçar, de te reconciliar e dizer: eu te amo, você é meu amigo, você é meu, você é nova criatura, você é nova criatura e pelo meu sangue eu te comprei com meu sangue precioso e agora você é meu, independente do estado em que você esteja, você é meu, você é meu, você é meu. É mais ou menos isso que é o diálogo que eu imagino que eles tiveram. Você é meu, você é meu. E Pedro então, que ia pescar, voltou a pescar homens. Voltou a pescar homens, ser pescadores de homens. Sejamos pescadores de homens. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Bom dia, um bom domingo para todos.